Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Imposto a César. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Bento XVI diz que César não é tudo. Há outra soberania, cuja origem e essência não são deste mundo, mas do alto. É a da verdade que tem o direito de ser ouvida em relação ao Estado. Hoje, mais uma vez, nos maravilhamos com o engenho e a sabedoria de Cristo. Vejam que os fariseus e partidários de Herodes quiseram colocar Jesus numa situação mais do que difícil. Usaram de hipocrisia e perguntam: é lícito ou não pagar o imposto a César? Ele, com a sua magistral resposta, assinala diretamente a justa autonomia das realidades terrenas. Devolvei, pois, a César o que é de César. Os religiosos que indagaram Jesus queriam ou que ele se colocasse contra o pagamento dos tributos ou que concordasse com eles. Se fosse a favor, iria contra o povo de Israel, chancelando a pesada carga tributária que o poder opressor do Império Romano exercia. Se fosse adverso, incitaria a quebra das leis em vigor, promoveria a anarquia e se colocaria como inimigo de uma autoridade terrena constituída. Portanto, qualquer posição de Jesus que ele tomasse iria fazê-lo cair nas malhas de seus acusadores. Jesus não caiu na armadilha montada por seus adversários. Dar a César o pertencente a César significa que o pagamento do tributo é uma exigência passável, faz parte das responsabilidades dos cidadãos para com as nações. Dar a Deus o que é de Deus pertence significa existirem coisas que só Deus pode exigir, como é, por exemplo, o caso da adoração. Enquanto César exigia o tributo, não havia mal em pegá-lo. Quando exigia ser adorado como Deus, passava dos limites e não devia ser atendido. Afinal, era uma criatura e, por conseguinte, também pertencente a Deus e devedor de honra a Deus. A palavra de hoje é algo mais que saber sair de um apuro. É uma questão que tem atualidade em todos os momentos da nossa vida. Que estou dando a Deus? É Ele realmente o mais importante na minha vida? Onde pus o coração? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Desde o princípio da história cristã,
A afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de modo absoluto a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. Ao longo da sua vida, Jesus Cristo apresenta constantemente a questão da eleição. Somos nós os que estamos chamados a escolher e as opções são claras. Viver partindo dos valores deste mundo ou viver partindo dos valores do Evangelho. É sempre tempo de escolha, tempo de conversão, tempo para colocar a nossa vida na dinâmica de Deus. A oração constante nos vai revelando o que Deus quer de nós. Quem de nós escolher a Deus converte-se em morada de Deus? Pois, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos e faremos morada nele. É a oração que se converte na autêntica escola onde, como afirma Tertuliano, Cristo nos vai ensinando qual era o desígnio do Pai que ele realizava no mundo e qual a conduta do homem para que seja conforme a esse mesmo desígnio. Então vamos escolher o que nos faz bem e pegar a estrada que leva ao reino, onde viveremos na eterna felicidade do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.